Tudo bom, gente? Muito obrigado para quem está vendo a gente agora. Muito obrigado para quem for assistir essa live no futuro. Boa tarde para quem está vendo ao vivo. Meu nome é Pablo Camargo, sou um dos sócios e professor aqui na FK Partners. E comigo está o Dini. Fala um pouco com a gente, Dini. Se apresenta aí. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde para quem está acompanhando a nossa live aí. Acho que é bem legal essa interação que a gente está tendo com o público jovem, né? Para a gente conversar sobre o assunto de mercado financeiro com o pessoal que está ingressando agora nesse mundo, acho que é bem bacana. E, bom, sou estagiário da área de vendas aí da FK Partners, também sou estudante, estudo na Faculdade Mackenzie, também sou um estudante como todo mundo. E acredito que é bem bacana a gente ter essa interação com o público jovem e fico muito feliz da gente estar realizando esse evento. Legal, Legal. O Dini, Pablo. fala um pouco para as pessoas o que você já fez na sua carreira, em termos profissionais e de estudo, só para Legal, as pessoas Pablo. entenderem quem é você e como elas podem se identificar com você. Oh, bacana. Então, na verdade, eu comecei na escola, né? Então, na escola a gente tem aquele aprendizado inicial. Então, não sabendo muito bem o que você quer fazer, e aí depois você entra na faculdade e realmente, né, é um mundo totalmente diferente. Então, o pessoal escolhe o que quer fazer, faz um curso de administração, um curso de economia. Eu acho que é bem legal a faculdade realmente porque você tem matérias específicas, você consegue também ter uma interação e um objetivo um pouco maior. Eu acho que o bem bacana da FK, e realmente foi uma das maiores experiências que eu estou tendo aí no mercado de trabalho, um dos meus primeiros trabalhos também, e acho que é bem bacana eu já ingressar nesse mundo de certificação financeira, porque realmente os jovens hoje em dia não têm muito conhecimento, né? O que é uma certificação financeira? Para que serve uma certificação financeira? Então, realmente, começar nessa área, eu acho que abre realmente um horizonte e deixam as coisas muito mais claras, né? Às vezes você se certificar numa área específica do mercado financeiro, você realizar um curso com um embasamento, com um objetivo em uma área que você quer seguir, eu acho que é bem bacana realmente para você realmente se certificar e se tornar especialista em alguma carreira que você quer. Então, acho que é bem bacana a gente ter essa interação com você também, Pablo, com os nossos professores e especialistas, realmente para a gente deixar mais claro esse horizonte para os jovens, né? Exato, obrigado, Udini. A ideia, então, gente, é esse bate-papo, essa conversa, essa live, a gente vai responder a pergunta que vocês estão vendo aí no slide, que é: o que é preciso para trabalhar no mercado financeiro? O mercado financeiro é uma área muito competitiva, muito bacana, intelectualmente muito desafiadora, que eu escolhi para minha vida. Primeiro, vivi muito do mercado financeiro por dentro, trabalhando dentro dele, e agora sou muito grato, muito feliz em trabalhar de uma maneira um pouco diferente no mercado financeiro, que é hoje eu educo as pessoas para trabalhar no mercado financeiro de diversas frentes, de diversas formas. A gente, na FK Partners, a gente tem os cursos de certificação financeira, que a gente vai comentar logo mais com vocês, mas a gente também tem os cursos de finanças aplicado. Então, o que a pessoa precisa aprender na prática para fazer um bom trabalho, toda a parte teórica de um trabalho no mercado financeiro. Então, a gente, inclusive, ao longo da semana, a gente vai falar mais sobre isso, a gente criou cursos aqui que combinam certificação com parte prática. Então, a ideia é formar um profissional, tudo o que ele precisa saber, teoricamente falando, em termos de legislação, porque você está certificado, aprovado para ter uma profissão, e por último, e mais importante, eu diria, você saber na prática o que você precisa saber para o primeiro dia de trabalho, para o segundo dia de trabalho, para você entrar num contexto competitivo, que muita gente tem interesse em entrar, e você já não ficar lá, enfim, patinando muito tempo. Então, essa é a missão da FK Partners, é oferecer conhecimento através de finanças. Então, vamos lá. Respondendo a pergunta, o que é preciso para trabalhar no mercado financeiro? E quem vai responder essa pergunta para vocês, além do Dini, sou eu, Pablo Camargo, né? Tenho a certificação CFA. A certificação CFA é a certificação mais famosa e mais conhecida do mundo, tá? Porque já tem mais de 50 anos a existência dessa certificação. Ela é uma prova em inglês, são 3 níveis de prova, você precisa passar nos 3 níveis
para ter esse título aí de vírgula CFA, e além disso você tem que comprovar a experiência prática de 4 anos. Então, o CFA Institute, que é o órgão legislador, regulamentador dessa certificação, criou esse padrão que ele é seguido por várias outros órgãos certificadores do mundo. Então, nós temos uma série de certificações no Brasil, que a gente vai falar logo mais, que tem esse contexto de, ó, você tem que passar numa prova, mas além disso, você tem que comprovar a experiência profissional. Porque a certificação financeira não é uma prova por uma prova. Ela é uma prova que atesta, até está escrito aqui, é uma prova que atesta o conhecimento teórico para um profissional. Então, falando um pouco de mim, além dessa certificação financeira, a minha história no mercado financeiro, ela teve em torno de 10 anos, sempre trabalhando com uma posição muito parecida, que era gerador de alfa, era trader, era gestor. Então, eu tinha risco de mercado, muito pouco risco de crédito, eu sempre tive muito risco de mercado para operar mercado financeiro. Então, eu me especializei em renda fixa, moedas e taxas de juros. Aqui do Brasil, lá de fora, eu tinha um trabalho de fazer operações no mercado financeiro para ganhar dinheiro. Então, inicialmente, eu entrei numa posição de portfólio manager júnior, né? Entrei como trainee na asset do Banco Votorantim. Então, fiz um rotation lá muito pequeno, assim, relativamente curto, e logo 3 meses já estava na mesa, já tentando operar naquela época. Não conseguia, não podia, por motivos óbvios. Tem uma curva de aprendizado que eu tive que passar. Então, nos primeiros 10 anos da minha vida profissional, eu tive essa profissão de ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então, eu era pago para gerar alfa. Ou era pago por cotistas, quando eu trabalhei em assets, eu trabalhei em 2 assets. Trabalhei na asset do Banco Votorantim e trabalhei na asset do Santander. Ou na figura da tesouraria, na figura da instituição financeira do banco, que eu trabalhava na tesouraria, numa época, né, pré-2008, né, um pouquinho só depois de 2008 também, em que as grandes tesourarias tinham apetite para risco. Então, você poderia fazer operações de risco, que poderiam ganhar ou perder, e, obviamente, se perdesse, era ruim para você e para a instituição financeira. Isso, depois de 2008, mudou muito o mundo, mudou muito a quantidade de risco que uma tesouraria pode ter, por motivos, enfim, crash da Bolsa, 2008, problemas imobiliários nos Estados Unidos, enfim, a história contou muito bem isso para a gente, uma série de filmes contou muito bem isso para a gente. Então, eu estou na FK Partners desde 2013, e em 2018, mais ou menos, a gente fez uma reestruturação, uma mudança societária aqui na empresa, que eu assumi o cargo de CEO. Então, na verdade, o que eu faço é facilitar o crescimento da empresa aqui. Então, essa é a minha principal função, é o que eu acordo todo dia. Eu tenho basicamente 2 funções: facilitar o crescimento da minha empresa, que é fazer com que ela cresça mais rápido, e uma outra função que eu considero extremamente importante, talvez a mais gratificante de todas, que é ser professor. Eu sou professor de diversas matérias aqui na FK Partners. Legal. Esse slide ele é meio confuso, né, Udini? Sim, são muitos assuntos, né? Quando um jovem olha esse slide, realmente não consegue entender muito bem, né? Exato. E ele nem tem que entender muito bem. Assim, aqui, gente, eu vou ser bem claro aqui. A gente colocou as principais, algumas funções do mercado financeiro. Só que eu garanto que não são todas, tá? Aqui não tem coisas muito novas, a gente acabou nem colocando aqui. Pô, vou trabalhar numa fintech, sabe? Tem uma série de. A gente não colocou carreiras, por exemplo, quem vai trabalhar com o mercado mais do lado mais de tesouraria de empresa, enfim, não estão colocadas essas profissões. Então, só fazendo uma conta aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15. Tem quase 20 profissões aqui. E, pessoal, vamos lá. Você tem 20 e poucos anos, está no meio para sair da faculdade. Eu tenho certeza absoluta
que você não tem por mais que a gente viva no mundo de hoje, você não tem informação suficiente para definir qual dessas 20 profissões, se você já definiu que você quer trabalhar no mercado financeiro, você quer ter. E tudo bem, isso é normal, tá? Não tem problema nenhum nisso. Esse é um problema, é por isso que a FK existe, por isso que outras empresas existem, para tentar fechar esse gap, tá? De informação de o que existe no mercado financeiro e o que você aprendeu na sua faculdade, o que você tem como aspiração de vida profissional. Então, a gente faz questão de colocar esse slide para mostrar essa sopa de letrinha, essa sopa de opções, mas aqui na FK Partners, a gente desenvolveu um modelo extremamente simples, que eu considero muito valioso, Dini. Olha só, é isso aqui. Não. No final das contas, trabalhar no mercado financeiro tem uma série de desafios e tem uma série de características. Todas essas características que você tem no seu dia a dia de trabalho, eu gosto de simplificar em duas características principais, e as profissões, as carreiras do mercado financeiro vão se encaixando dentre essas duas vertentes, entre esses dois vetores, que é curto prazo ou longo prazo, ou seja, qual o prazo de maturação da minha operação? Qual o prazo de operação do meu dia a dia? Eu sou um cara que vai pensar 10 operações por dia, ou eu sou um cara que vou pensar uma operação por 3 meses? Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença em qual profissão você vai seguir. Ou eu sou um cara que prefiro me relacionar com as pessoas, comercial, falar, se expor. Não, eu sou um cara mais introvertido, eu prefiro fazer análise, eu prefiro, tô adorando o home office, que eu fico em casa lá, fecho o meu quarto, trabalho tranquilo, não vejo ninguém, tô feliz da vida pensando, analisando dados. Então, dentre essas duas vertentes, a gente consegue definir bem qualquer profissão que a gente colocou no slide anterior. Então, todas essas profissões aqui, eu não coloquei todas aqui por motivos óbvios, que não ia dar para a gente enxergar bem, mas todas essas profissões aqui, elas se encaixam num espectro como esse. E aqui eu deixo aberto o debate. Qualquer pessoa que estiver assistindo isso e tenha curiosidade de falar, pô, eu tenho interesse nesse tipo de vaga, como é que vocês definem, como é que vocês enxergam essa vaga, essa profissão nesse espectro? Pode entrar em contato conosco, pois vocês vão ter 1000 vezes aqui, a gente vai falar e-mail, rede social, para vocês, por favor, entrem em contato conosco, a gente tem o maior prazer em ajudar vocês. Pablo, eu acho que O Dini, também, eu acho que é bacana também, né, os jovens eles tentarem se identificar, né, em alguma carreira do mercado financeiro. Às vezes não necessariamente pelo nome da carreira, mas em alguma habilidade que o jovem tem, que ele percebe ali em torno da faculdade dele, do dia a dia, do trabalho dele, e ele ir identificando alguma habilidade que ele tenha e que ele tenha, né, aquela curiosidade ou aquela vontade de implementar aquela habilidade que ele tem no mercado financeiro. E aí, justamente, acredito que a nossa empresa está aí, né, para conseguir ajudar os jovens a realmente enxergarem e identificarem qual certificação pode levar eles a conseguir utilizar essa habilidade que eles têm dentro de uma carreira no mercado financeiro, né? Então, acho que é com bem certeza, bacana Dini. realmente. Pode terminar. Então, acho que é bem bacana realmente a gente sempre explicar para os jovens que é normal eles terem essa dúvida, né? Como eu também tenho, como você tem 22 anos de idade, é muito difícil você ter um conhecimento de uma carreira específica que você vai seguir na sua vida inteira, né? Então, acho que é bem legal os jovens eles realmente identificarem uma habilidade que eles têm, identificarem algo que eles conseguem trabalhar de uma maneira melhor, de uma maneira que eles conseguem ter uma habilidade maior, e aí sim falarem com algum consultor, com uma empresa como a nossa, para realmente abrir o horizonte deles, né? Com certeza, Dini, vamos lá. O que o Dini falou, eu assino embaixo.
tá? Assim, você tem que... Por que que a gente faz esse gráfico aqui? Para você identificar o que você gosta, alguma, assim, o início de características que você possa ter, de ser uma pessoa mais extrovertida ou mais introvertida, uma pessoa que tem interesse de criar operações de mais longo prazo ou mais curto prazo. Então, aí você já vai ter um grande norte para sua carreira, porque você ir na onda da modinha, você ir na onda de que essa profissão paga mais, cara, assim, ser atacante de futebol é a profissão que mais paga que eu conheço. Só que 99% das pessoas que jogam bola não ganham nem um salário mínimo aqui no Brasil. Então, pensa nisso, tá? Não é tão simples assim. Então, as suas características, o que você tem de bagagem, o que você tem de ferramental, é que vão te ajudar a crescer. E em qualquer carreira, tá? Mercado financeiro, ele é muito disputado porque você tem um desafio intelectual muito grande e você tem muita carreira disponível. Então, muitas carreiras podem te dar o desafio intelectual que você quer e a grana que você quer. Basta você ser bem-sucedido, basta você ser importante, tá? Importante para uma instituição, enfim, entregar, gerar valor. Aqui, olha só. Por exemplo, um cara que gosta de operações de curto prazo e gosta de falar com outras pessoas, é o que a gente chama de sales trader, né? Ele tem um monte de clientes, ele é a ponte entre as operações do cliente e o banco. Então, todo dia ele vai atender 10 clientes, 20 clientes, 30 clientes. Então, ele não tem operações de longo prazo, ele tem operações de curto prazo. E ele precisa ter um excelente perfil comercial, porque ele lida com clientes. Por outro lado, por exemplo, um analista de risco, o cara que cuida dos riscos de uma asset, de um banco. Pô, todo dia o cara tem que estar de olho nas operações que estão acontecendo. Então, é curto prazo. Só que ele não fala com ninguém. Ele malemar fala com um trader lá, com um head trader. Então, assim, ele é um cara que não precisa ser muito expansivo. Ele precisa ser consistente nas análises e nos números que ele mostra. Mas, em via de regra, no início da carreira, ele não precisa ter um viés comercial muito grande. Quando a gente olha o longo prazo, né, um cara que faz operações de longo prazo, tá? Que a gente colocou aqui, né, o private equity, assim, isso é mais para o cara que está, não tanto no início da carreira, mais para o fim da carreira, mas, enfim, comprar uma empresa, pô, depende de muita análise, muita gente trabalhando para você, depende de você negociar bem a entrada na empresa, depende de uma série de cláusulas. Então, assim, você tem que ter um jogo de cintura muito grande em negociar, principalmente em negociar com pessoas. Tá? Um cara que faz produtos financeiros, né, que inventa produtos que vão ser, enfim, consumidos por pessoa física ou consumidos por empresas, pessoas jurídicas, esse cara trabalha numa equipe, ele não tem tanta interação, tá? Só que o que ele faz resulta em receita por 10 anos, por 20 anos, enfim, por muito tempo. Então, ele tem que estar olhando para onde o vento está soprando, para onde o mercado vai. Tá? Então, a gente gosta de dar esse overview para deixar todo mundo, olha, características que eu tenho, onde eu poderia me encaixar melhor. Entendeu, Dini? Já tinha Legal. visto isso aí? Bacana, Pablo, já tinha visto sim. Acho que é bem legal realmente, né, a gente dar essa explicação e realmente de uma maneira um pouco mais clara, né? Não tão como realmente como você mostrou o slide anterior, né? Realmente, às vezes, quando a gente Exato. explica muitos nomes, o pessoal fica muito confuso. Então, acho que uma explicação mais clara realmente para os jovens que estão entrando agora, acho que é bem bacana. Legal. Bom, aqui a gente coloca algumas coisas que são importantes no dia a dia para você que quer trabalhar no mercado financeiro. A primeira delas é o seguinte, é um negócio chamado curiosidade intelectual. Cara, nos primeiros, assim, na verdade, a vida inteira, na sua carreira inteira, você tem que ter esse pensamento. Mas principalmente no início. Você tem que ser uma criança de 3 anos. Por quê? Por quê? Por quê? Tudo que te falarem tem que ter um porquê. Tudo que te falarem, você tem que conectar as coisas, da onde veio para onde vai. Você tem que encaixar bem isso na sua cabeça, porque com isso solidificado, com um conhecimento do seu mundo ali, do que você trabalha solidificado, só com isso
você vai conseguir crescer. Porque se você chegar num nível da sua carreira que você não tem uma base solidificada, se você não tem o conhecimento enraizado em você, isso vai fazer falta. Isso vai fazer falta, eu garanto isso. Você pode chegar num certo nível, mas se você não tiver o conhecimento inicial bem enraizado, tá? Você pode se dar mal. Tá? Então, uma coisa super importante é por quê, por quê, por quê. Entendam todo o processo que você está inserido. Se você está inserido num processo, entenda exatamente todas as entradas desse processo e todas as saídas desse processo. E como você afeta essas entradas e saídas, como que uma saída diferente vai afetar o cliente, como que isso vai afetar a sua empresa, enfim, entenda bem. Então, você precisa ter curiosidade intelectual. Isso é muito importante, pessoal. Muito importante mesmo. Tá? Outro ponto, tá? Resiliência. Tá? O que é resiliência? Tem um monte de definição. Tem um monte de definição do que é resiliência. Eu gosto, é meio motivacional, mas eu gosto muito daquela, e é um cara que eu me identifico muito, o tal de Rock, que é: a vida vai te bater pra caramba. Você só precisa subir mais uma vez. Você só precisa levantar uma vez mais do que a vida que já te bater. Se você fizer isso, você está tranquilo. Então, o que é resiliência? É você ter a capacidade de, dia após dia, fazer bem o seu trabalho, crescer no seu trabalho. Você vai ficar cansado ao longo da jornada, uma série de coisas vai acontecer, você sempre vai ter uma desculpa para não fazer. Mas a grande diferença de quem conseguiu uma carreira vistosa, cresceu, de quem não chegou num ponto tão legal, é a resiliência. Tá? Então, são coisas primordiais. Cara, não é assim, é super importante você aprender bem, você fazer uma boa faculdade, você aprender coisas. Mas ao longo do tempo, isso importa menos do que você fazer de uma maneira lógica e consistente. Sempre fazer, 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 fazer. Isso é super importante. Então, resiliência é você se cansar, mas você ser mais forte do que esse cansaço. Tá? Isso é um conselho que eu posso dar para vocês. Ler jornal. Quando eu falo ler jornal, é o ato de ler jornal, mas mais importante que isso, é o ato de você ter opiniões. Porque, assim, clichê, mas hoje em dia vocês têm acesso a muito mais informação do que eu tive acesso quando eu entrei no mercado. Então, é engraçado, tá? Assim, eu tenho amigo meu que é trader, é um ex-trader, na verdade, e a gente estava conversando esses dias eu sou um ex-trader também, como que as características que a gente tinha quando a gente entrou na nossa profissão, elas eram super importantes naquela época para a gente ser um bom trader, para a gente ser um bom gestor, como elas são importantes hoje para você viver. Só viver. Você não precisa tentar ser trader, gestor, nem nada. Só para você viver, você já tem que ter características super importantes que os gestores, que os traders têm, que é separar informações. A gente tem acesso, informação, assim, a informação perde valor no tempo e a quantidade de informação que a gente tem hoje, ela é infinita. O acesso à informação, ela tinha um custo no passado que ela não tem hoje. Hoje, para você se informar, você liga o seu celular, já tem informação à vontade. O que você quiser saber, na hora que você quiser saber, muito barato. Ou de graça ou muito barato. Então, por que a gente escreveu aqui nesse slide, né, que ter opinião é diferente de estar informado? Porque se você acha que as coisas que você recebe no seu WhatsApp, no seu grupo de amigos de WhatsApp, é suficiente, ela não é. Ela não é porque você tem uma série de algoritmos que vai unir você com pessoas. Fora a sua preferência pessoal de você estar com pessoas que pensam igual a você, a máquina também leva a fazer com que você seja cercado por informações que você quer ouvir. Então, você achar que você está informado, tá? Assim, desculpa, você está aqui, as informações que você tem no dia a dia são suficientes, elas não são.
Mais importante do que você receber, do que você absorver a informação, é você ter opinião. Então, é importante conectar ideias. É importante você entender uma história como um todo. Assim, você lê uma notícia e fala, olha, esse cara que está descrevendo essa notícia, ele tem algum viés? Ele tem alguma intenção por trás da notícia que ele escreveu? Ah, essa empresa que divulgou esse fato, ela tem alguma intenção nisso? Então, entendam isso. Tá? A partir do momento que você consegue, tá, ter as suas próprias opiniões sobre, de novo, entrada de dados e saída de dados, e você manipula esses dados na sua cabeça e você entende as coisas, você pode estar errado, não tem problema nenhum. A gente está errado grande parte do tempo. Mas você ter consistência na lógica ao longo do tempo vai te gerar uma carreira de sucesso no mercado financeiro. Paulo, E outra isso é importante você ter essa criação de opinião desde jovem, né? Então, acho que é bacana sim, realmente a gente retratar que quanto mais jovem você for, e o mais jovem você for, e você começar a criar suas opiniões referente àquela notícia, referente a esses casos, independente da vertente, é importante você sempre ter a sua opinião, né? E ter uma consistência e um embasamento através da sua opinião. exato, Dini, obrigado, e é uma verdade. Tá? Assim, o que eu posso falar do que eu já vivi em mercado financeiro é, assim, muitas promoções, elas são feitas por uma coisa chamada postura. Quando você tem uma postura interessante, quando você tem... O que é ter postura? É fazer com que, assim, e obviamente você vai ter que provar isso, fazer com que as tarefas que lhes são passadas sejam entregues. Então, quando as pessoas sentem, posso jogar tudo na mão do Dini que ele resolve para mim. A partir do momento que você consegue criar isso no seu ambiente de trabalho, assim, a chance de você crescer é muito grande. Obviamente, isso só é conseguido quando você entrega as coisas. Tá? Não existe esse sentimento sem entrega. Mas a partir do momento que você consegue entregar resultados e você tem uma postura bacana, você vai ter uma carreira muito ascendente. E por último, tá? E não menos importante, é o processo de mentor. É muito importante você, com 20 e poucos anos, se espelhar em alguém. Esse mentor, quando a gente fala em mentor, cara, tem muita gente querendo se vender como, enfim, como o sabe tudo de todos os assuntos. Tá? Isso tem a vontade na internet, tem a vontade. Mas, assim, o que eu posso falar? O mentor pode ser alguém do seu trabalho, o mentor pode ser alguém que tem uma carreira consolidada e você respeite e você tem acesso às informações. Cara, hoje em dia a gente tem muito acesso à informação de muita gente. Assim, é muito fácil. Você não precisa só ler o livro do cara. Você tem o ler o livro, você segue a pessoa nas redes sociais, você vê continuamente o que ela passa de mensagem. Então, é importante você ter exemplos, tá? Sim, no mercado financeiro e na vida, o melhor é aprender com o erro dos outros. Não é com seus erros. O melhor é aprender com os erros dos outros. Você tem um monte de erro disponível aí em literatura para você ver. Então, aprenda com os erros. Quanto mais você aprender com os erros dos outros, melhor para você. Então, tenha um mentor e não se preocupe. Pô, ninguém no trabalho eu acho que tem a capacidade, que eu respeito, que eu admiro o suficiente para ser um mentor. Tudo bem, tem um monte de gente, tem um monte de figuras públicas considerar, assim, para mim é simples, tá? O que é uma figura pública, assim, que deveria ser espelhada? É gente que construiu algo bacana, tá? E, cara, construir algo bacana, assim, se alguém está com esse pensamento, tá? Não é, o cara virou CEO da empresa, o cara construiu uma empresa que vale X zigalhões. Cara, beleza, é importante. Isso não é tudo. Não, tem um monte de gente que constrói carreira de sucesso em terceiro setor, tem um monte de gente que tem resiliência, que tem consistência de trabalho e, enfim, o produto que essa pessoa vende é assistência, é ajudar o próximo. Então, assim, não estou falando, quero deixar claro que eu não estou falando só, assim, de que sucesso profissional está ligado a crescimento na carreira, no corporativo, enfim, fundando uma startup. Não é só isso. Assim, como ser humano, a gente tem que olhar outras vertentes que também são muito difíceis de conseguir muito sucesso e
As pessoas que conseguem merecem todo o nosso respeito, todo o nosso apoio. Tudo isso falado, não tem como você trabalhar no mercado financeiro sem ter certificação financeira. Então, como eu já tinha comentado, certificações financeiras é um atestado profissional do seu conhecimento teórico. Então, assim, a gente trabalhar com dinheiro, a gente trabalhar no mercado financeiro, dinheiro é importante. Dinheiro é algo muito importante. Ele é um meio de troca que a gente vive com ele, né? A gente convive com o dinheiro há milhares de anos. Então, desculpa. É importante que as pessoas que trabalhem com dinheiro, elas atestem para os clientes e para a sociedade que as opiniões que eles estão falando, que os trabalhos que eles estão fazendo, eles são corretos do ponto de vista ético, eles são corretos do ponto de vista teórico, ou seja, existe uma teoria por trás e essa pessoa, através de uma certificação, ele comprovou o conhecimento teórico para fazer aquele trabalho. Pablo, você acha que com o passar do tempo, as empresas e os bancos eles estão dando mais importância para as certificações financeiras? Eu tenho uma dúvida muito frequente dos jovens que não têm muito conhecimento sobre as certificações, né? E eles falam para mim, eles falam, pô, as empresas, quanto mais o tempo passa, mais realmente eu sinto que certificado, com uma certificação no meu currículo, eu vou conseguir subir de uma maneira muito mais, não fácil, mas eu já vou ter, realmente chegar numa entrevista de trabalho, numa entrevista de emprego, já sabendo e as pessoas sabendo que eu sou certificado em tal assunto, né? Exato, Dini, com certeza, tá? Por um motivo simples, tá? Tem uma série de profissões que elas não requerem, assim, você não precisa ter um curso de formação de terceiro grau. Isso não existe, não precisa. Uma série não precisa, não é obrigatório. Só que a certificação é. Então, assim, a gente vai chegar num momento, num estágio nosso de evolução de mercado financeiro, de que, enfim, a pessoa, algumas certificações, e isso, na verdade, isso deve continuar. As próprias certificações exigirem, algumas ainda não, mas, enfim, tem umas que têm a exigência do curso de formação superior. Legal. Mas, assim, isso é uma coisa que tende a continuar, pode não ter. Independente disso, o que eu garanto que para o empregador, tá? Para o empregador, a certificação, em muitos casos, ela é mais importante do que o grau que você se formou, a faculdade, o curso que você fez, se você tem ou não o superior completo, tá? E aqui, essa sopa de letrinhas, né? Essa também é outra coisa que a gente faz questão de deixar, assim, bastante embaralhado. Assim, você não precisa fazer todas as certificações. O que você precisa é, a partir do momento que você identificou a carreira que você quer seguir, você vai precisar de uma certificação. Então, para todas as carreiras, você tem uma certificação. CPA 10, CPA 20. É obrigatório. Se você atende clientes no mercado financeiro, você tem que ter uma das duas. Então, o CPA 10, até um nível de complexidade, até um certo nível de produtos que você pode vender. CPA 20, você aumenta o nível de produtos que você pode vender, o nível de complexidade, o nível de volume financeiro de produtos que você pode vender. A CEA, se você vai trabalhar dentro de uma instituição financeira, de um banco, e você tem lá o cargo de assessor de investimento, de especialista de investimento, você precisa dessa certificação. Então, você vai ter uma carteira de gerentes, pessoa física, que você vai auxiliar eles na tomada de decisão de produtos de investimento para os clientes. CFP é a mais alta certificação para quem quer trabalhar com clientes alta renda, com clientes private banking. Então, se você precisa fazer o planejamento sucessório de um cliente, se você precisa fazer o planejamento fiscal, se você quiser dar opiniões sobre seguros, falar sobre investimentos para um cliente e você quer ter um diferencial, você precisa do CFP. Só pensando aqui em números, gente, hoje no CPA 10 tem mais de uma centena de milhares de pessoas com essa certificação. No CFP, você não tem 6 mil pessoas. Então,
você tem um gap muito grande. Toda vez que você fala de um número de profissionais, número menor de profissionais certificados, pode ter certeza que você está falando de mais especialização, de um salário mais vantajoso, você está falando de uma carreira que tem um potencial de ascensão maior. O AI, uma certificação muito importante, uma certificação necessária. Aí vem a pergunta, Aldini, assim, você precisa, se você quiser ser um assessor de investimento, você precisa do AI, você não tem como ser um assessor de investimento não possuindo a certificação AI. Não existe. Então, daí a importância. Foi o que você falou, né, Pablo? Às vezes, realmente, a certificação, ela se torna mais importante do que alguma faculdade que o jovem fez, né? Às vezes, as matérias que ele tem numa faculdade, às vezes a certificação ela é mais importante porque realmente ela é objetiva, né? Em realmente aquela matéria e aquele assunto que o jovem quer entrar, né? Então, realmente, Exatamente, Eugênio. isso mesmo. Exatamente isso, Eugênio. Olha só, o CNPI. O CNPI é para quem trabalha com a análise de investimento, para quem faz recomendações de investimento. Então, uma série de pessoas que fazem recomendação de investimento na internet, assim, elas precisam, algumas delas têm, outras não têm, elas estão todas correndo aí para se certificar, mas elas precisam. Por quê? É muito importante você estar sugerindo um investimento para uma terceira pessoa, você tem que comprovar que você tem a capacidade técnica, que você tem argumentos sólidos para sugerir aquela recomendação. O PQO é para quem trabalha na parte operacional, na Bolsa de Valores, na B3. Então, tem uma série de trabalhos por trás dessa liquidação, da compensação, da parte comercial. Então, é uma certificação que vem crescendo muito nos últimos anos. Tá? O CFG é uma certificação nova da Ambima. Tá? Assim, só deixando claro que a gente não colocou todas as certificações aqui, tá, gente? A gente colocou as principais, tá? De novo, também a gente está completamente aberto e com vontade de ajudar vocês. Pablo, gostaria de mais... Manda depois mensagem para a gente. Gostaria de mais informações sobre essa certificação, o que você acha dela. Também, quer contar a sua história, quer falar, o que você acha? O que é um caminho que eu posso seguir? A gente tem espaço para isso, tá? A gente está aqui para ajudar vocês nesse sentido. CFG é uma certificação nova da Ambima que veio separar o antigo CGA e essa é uma certificação que eu aposto muito para vocês jovens que precisam entrar no mercado financeiro, porque ela é uma certificação que não é obrigatória, mas é uma certificação de diferenciação, porque ela tem um nível de dificuldade grande e, assim, as pessoas que tiverem essa certificação, eu entendo que são pessoas que têm uma chance grande de entrar rapidamente no mercado financeiro. E aí você tem as 3 certificações internacionais, que são o CFA, o FRM e o CAIA. O FRM e o CAIA são certificações mais de nicho, né? O FRM de risco, quem trabalha com risco de crédito, quem trabalha com risco de mercado, operacional, faz essa certificação. E o CAIA, que tem crescendo muito ultimamente, que trata de investimentos alternativos. Toda vez que você tem um cenário baixo, como a gente tem hoje no Brasil, de taxas de juros, as pessoas diversificam os investimentos. Então, precisam de profissionais adequados, qualificados, para identificar o que a gente chama de investimentos alternativos para esses clientes. E o CFA, como eu falei, é a mais famosa, a mais antiga, que trabalha com um geral, né? O Certified Financial Analyst, Chartered Financial Analyst, né? Que é o analista certificado financeiro, que é um cara que pode versar sobre vários assuntos quando a gente fala em finanças. O CGA e o CGE é o desmembramento do antigo CGA. Então, poxa, fez o CFG, quero ser gestor, preciso do título de gestor perante a Ambima, você vai escolher ou o CGA, se você vai fazer gestão de fundos de ações, renda fixa ou multimercado, ou o CGE, se você vai fazer gestão de fundos estruturados, né? Fundo de private bank, private equity, imobiliários, enfim. Tá? O Pedro tem uma pergunta aqui antes de responder sua pergunta, Pedro, rapidinho. Bom, e o CAN, que é uma certificação da FK Partners, é um curso da FK Partners, que une o que a gente comentou.
une a teoria de uma certificação com a prática. A gente tinha um curso único e agora a gente desmembrou inicialmente em 3 carreiras: a carreira de gestor, a carreira de analista de equities e a carreira de investment banking, private equity e M&A. Então, a gente combina, para cada uma dessas carreiras, você faz uma certificação antes e depois você tem aula aplicada. Então, assim, a gente sempre recebe essa pergunta, gostaria de trabalhar com IB, mas não tem uma certificação. Cara, agora tem. Agora tem uma certificação combinada da FK Partners, que é teoria, quando você vai estudar para uma certificação como CFG, e prática, com todas as aulas práticas que você vai ter de modelagem de M&A, modelagem de private equity, conceitos de M&A, conceitos de private equity, de IB. Então, é uma coisa bem bacana. De gestor, você combina a certificação propriamente dita, você faz o CFG mais CGA, e depois você vai para a prática aprender a gerir uma carteira de renda fixa, gerir uma carteira de renda variável, entender derivativos a fundo. Então, assim, como a gente comentou, nosso interesse maior é preparar uma pessoa, um profissional júnior para o primeiro dia de trabalho dele, para ele já chegar funcionando naquela área. E o de analista de equities, o cara vai ficar pronto, ele vai fazer o CNPI, ou seja, ele pode fazer recomendações, e se ele nunca trabalhou com isso, ele vai aprender toda a prática de leitura de balanço, de contabilidade, de precificação de ações, para poder aprender mesmo quando ele for fazer tanto a recomendação do lado do sell side, ou seja, criando um canal aí para recomendar investimentos para pessoas físicas, ou trabalhando numa gestora como analista de um setor. Bacana? Quer comentar alguma coisa, Dini? Legal, Paulo. Então, na verdade, assim, uma dúvida. Paulo, você acha que atualmente, né, dentro do mundo atual, você acha que o jovem que contém uma certificação, né? Porque como o pessoal jovem normalmente tem muitas dúvidas, ainda não tem um conhecimento realmente na prática, né, dentro do mercado de trabalho, você acha que os jovens que possuem uma certificação, mesmo não tendo uma experiência muito prática em relação àquelas atividades, você acha que esses jovens que contêm uma certificação começam na frente, estão na frente dos jovens que não têm nenhuma certificação? Com certeza, vamos lá. Assim, você tem certificações que são diferenciais e você tem certificações que são necessárias. Por exemplo, um jovem que não tem experiência e tem um CPA 10 ou CPA 20, é legal, mas ele não vai se diferenciar, assim, para algumas posições ele não vai se diferenciar. Quero deixar claro aqui. Para algumas posições vai, mas para outras não. Para a grande maioria não, inclusive, tá? Uma certificação de maior peso, você vai fazer um CFG, vai fazer um CFA nível 1, tá? No último ano da faculdade. Pedro, respondendo a sua pergunta, no último ano da faculdade, só no último ano da faculdade você pode fazer o nível 1 do CFA, e agora tá bacana o CFA que faz 4 provas de nível 1 por ano. Bom, no caso do CFA, é uma certificação de peso. Você não tem a experiência prática, mas você mostrar que você passou no nível 1 mostra para o entrevistador, para o contratante, que você tem a curiosidade intelectual, que você já está querendo começar a sua carreira de um nível diferenciado, que você quer aprender e quer fazer mais coisas. Então, isso é importante. 100% verdade o que você perguntou, Dini. Tá? O Pedro fez a pergunta de tô correndo atrás de vagas, assim, como eu falei, a certificação ela é condição necessária, ela não é suficiente, tem um momento, tem um network, tem uma série de coisas, e a gente está num momento difícil, tá? Então, assim, claramente o momento hoje, ele é desafiador, e por ser um momento desafiador, mais ainda eu garanto para vocês, se não tiver certificação, se não tiver diferencial, quando as coisas melhorarem, assim, você pode ficar para trás, tá? Antes de responder essas perguntas, a gente tem outras perguntas que já foram. Deixa eu ver rapidinho só um ponto. Exato, acabou, o último slide era esse. A gente tem algumas perguntas que já foram enviadas para a gente por algumas ligas, né, Legal. Dini? Isso mesmo, Pablo. Acho bacana que como a gente falou agora das certificações de uma maneira geral, eu vou ler para você algumas dúvidas que a gente teve da Liga da PUC do Rio de Janeiro.
Então, são perguntas que você, como você acabou de citar, as certificações, acho que é bem bacana. Bom, a Tá. primeira pergunta da Liga da PUC-Rio é: quais certificações vocês recomendariam para um estudante que almeja ter uma carreira de sucesso em IB? Acredito que você já tenha comentado, mas acho que é bacana você repetir, porque muitos jovens têm essa dúvida. Ah, eu recomendo o CAM, assim, sem sombra de dúvidas. Por que eu recomendo o CAM? Porque você vai ter a certificação teórica, quando você fizer o CFG, que você vai aprender uma série de coisas importantes no dia a dia, mas mais importante que isso, você vai aprender a prática do seu primeiro dia de trabalho. Então, você vai entrar para trabalhar, vai entrar no estágio já sabendo. O seu chefe não vai ter que te pagar um curso de modelagem financeira, você já sabe. Você já tem alguns conceitos, você não vai aplicar tudo em D0, mas você já sabe, você já tem uma direção, você já sabe onde caminhar, por onde adquirir mais informações. Legal. Pablo, a segunda pergunta é assim: a partir de 2021, a Ambima vai mudar a forma como aplicar o CGA. O que a gente acha que serão as implicações dessas mudanças, né? Quais são as implicações realmente dessas mudanças do CGA em 2021 e se isso vai tornar esse certificado mais relevante? Com certeza tem uma implicação. O órgão certificador do CFG, que é a Ambima, deu ênfase nisso. Então, assim, o que eu posso responder? A implicação inicial é, olha, antigamente você não precisava ter o CGA para ter um diferencial, porque se você não fosse gestor, você não precisaria trabalhar, não precisaria dessa certificação. Agora, com o CFG, independente da área de atuação, se você tem um interesse de já ter uma certificação durante a faculdade que te diferencie, o CFG é a melhor escolha. Ah, legal, Pablo. Pablo, né, eu tenho outras listas aqui de perguntas. Acho que é bem bacana a gente ler elas, porque como, né, a gente está nesse papo aí realmente de certificações, acredito que essas dúvidas sejam muito frequentes entre os jovens. Agora as perguntas são realmente da Liga da UFRGS. São 6 dúvidas que eles encaminharam para a gente falar nessa live. E a primeira dúvida é a seguinte: a busca por certificações vem crescendo e, consequentemente, a oferta de cursos também. Quais são os diferenciais que a FK Partners busca em entregar para os seus alunos, ou seja, realmente para os jovens, né? Principalmente para os jovens, a gente está numa cruzada de se modernizar ainda mais. Então, em pouco tempo a gente vai ter um aplicativo, você vai poder estudar offline, a coisa mais legal que tem é isso. Vai poder estudar offline, você está no ônibus, tá? Você não precisa de internet, está no metrô, você não precisa de internet para poder usar seu aplicativo, ler a apostila, ver vídeo offline. Então, assim, isso é uma coisa que deixa a gente muito orgulhoso. Então, especificamente respondendo a pergunta, dentre várias outras coisas que a gente faz, assim, a gente rapidamente vai poder entregar conteúdo para você, jovem, aonde quer que você esteja, de maneira offline. Então, eu acho que isso é bem bacana. Ah, legal, Pablo. Bom, a segunda dúvida que a gente tem da Liga do FRGS é se vale a pena realizar alguma certificação com o intuito apenas de cuidar dos próprios investimentos. Se sim, qual é a mais indicada para esse público? Eu indicaria uma combinação. Tá? Eu acho que os conceitos que você aprende na CGA são importantes, porque tem uma profundidade maior em renda fixa, em câmbio, enfim, em derivativos. E ter o CNPI também é importante, porque você vai ter os conceitos mais de renda variável, de leitura de balanço, de contabilidade, de precificação de ações. Então, assim, só vou investir em ações? Bacana. Então, você vai fazer um curso de CNPI e ele é o mais indicado. O CNPI técnico. Gosto de fazer análise gráfica? Perfeito, você faz o CNPI gráfico. Tá? Mas essa é a certificação mais indicada para quem for trabalhar com investimentos próprios, eu acho. Legal. Bom, Pablo, a terceira pergunta que a gente tem é a seguinte: a certificação CEA é um diferencial para quais carreiras específicas? O CEA, ela é uma certificação obrigatória e diferencial para quem trabalhar em banco fazendo assessoria de investimentos dentro de uma instituição financeira, dentro de um banco. Então, como é que o CEA funciona? Ela é a necessária se você vai falar de investimento para um gerente. Então, o gerente tem uma carteira de clientes.
o cara que tem o CEA tem uma carteira de gerentes. Então, o trabalho dele é munir informações de investimentos para esses gerentes. Legal. Legal, Pablo. Bom, a quarta dúvida que a gente tem é: as certificações de gestão de recursos da Ambima, como o CFG, CGE e o CGA, valem a pena? Qual o grau de dificuldade delas? Possuem alguma validade ou algo do tipo? Eu já respondi, né? Valem a pena. Então, assim, se você for trabalhar com gestor, ela é obrigatória. A validade depende. Se você tiver numa instituição relacionada, são 5 anos, se não, são 3 anos. Mas com certeza vale a pena. E o início da CGA, CGE, que é a CFG, eu aconselho muito por conta do diferencial que o certificador quer dar em relação a essa certificação. Legal, Pablo. Bom, a quinta e penúltima pergunta que a gente tem é: quais são as melhores certificações do mercado voltadas ao setor bancário, né? Acredito que você realmente já tenha falado, A gente já mas é bom a falou, gente enfim. repetir. É, bacana. Bom, a sexta pergunta que a gente tem é: quais as carreiras possíveis para o profissional de CNPI fundamentalista? As carreiras possíveis é o cara trabalhar numa corretora oferecendo opiniões de investimento para os clientes dessa corretora, o cara criar um canal no YouTube aí de fazer indicações, ele também pode fazer isso. Ele pode trabalhar dentro de uma instituição, emitindo, né, como buy side, emitindo operações não, emitindo recomendações de compra e venda para o gestor, é essa. Então, você ter o CNPI, você pode trabalhar como buy side, que a gente fala, que é dentro de uma gestora, fazendo efetivamente comprando e vendendo ações, ou no sell side fazendo recomendações, sell side qualquer, na verdade, trabalhando numa corretora, trabalhando no escritório de investimentos. Assim, uma coisa que está acontecendo muito é os próprios escritórios de investimento têm seus assessores, são as pessoas específicas para dar os calls para os clientes. Então, isso você tem um leque muito grande aí de carreira para seguir. Legal, Pablo. Pablo, eu acho que é bacana agora a gente mostrar o videozinho da Liga da Exalc, né? Ótimo, é verdade. Porque a gente realmente, acho que é bem bacana a gente ter essa interação com os jovens e como eles realmente encaminharam a dúvida para a gente, e são pessoas que a gente realmente está fazendo essa live, né? Para conseguir ajudar eles, a gente pode passar essa dúvida deles, e aí a gente tira e a gente ajuda eles após o vídeo. Beleza, vamos lá. Bacana. Olá, meu nome é Laura Jeremias e eu sou analista de projetos da Liga de Mercado Financeiro da Exalc USP. Nós gostaríamos de saber o que é necessário fazer durante a graduação, seja com atividade extracurricular ou algo relacionado, e também as habilidades que a gente deve desenvolver nesse período para poder ingressar e se sobressair no mercado financeiro, sabendo que é um ambiente muito concorrido. Obrigado pela Obrigada. pergunta, Liga de Mercado da Exalc e Laura especificamente. Acho que eu respondi, acho que o objetivo dessa live inteira foi responder essa pergunta. Então, lembrem, eu vou até passar os slides aqui para trás. Curiosidade intelectual, a resiliência, ter opiniões formadas e ter um mentor para te ajudar nos passos da sua carreira, no início da sua carreira, são coisas importantíssimas e isso tem que ser aliado a uma certificação financeira que, vamos lá, CFG é uma certificação diferencial, o CFA é uma certificação diferencial, os cursos do CAN que a gente vai fazer vão ser diferenciais. Tá? Já tenho uma opinião formada, quero ser um assessor de investimento, o AI vai ser necessário, quero trabalhar com ações, adoro trabalhar com ações, poxa, tem o curso de CAN nosso de ações, ou não quero fazer o CAN, quero só o CNPI, temos o CNPI para vocês. Então, assim, ter uma consistência nas suas atitudes, uma consistência de crescimento intelectual e numa consistência de postura profissional, tá? Respondendo as perguntas que foram enviadas aqui, então eu respondi as do Pedro, obrigado pelas perguntas, Pedro. Obrigado, Pedro. Ele quer fazer um estágio, de repente vamos pegar o contato do Pedro aí, importante. Legal, bacana. O Celso, vamos lá. Conteúdo do CFA engloba os conceitos? Não, não engloba. Assim, engloba parte, Celso. Por que engloba parte? Porque o foco do FRM é risco. O foco do CAI é investimento alternativo. Então, como é o foco,
o cara tem mais peso na certificação, é mais parrudo nisso. No CFA, além disso, você vai ver derivativo, você vai ver renda fixa, economia, assim, leitura de balanço, uma série de outras coisas que não tem como, é impossível seria o CFA englobar com o mesmo nível de detalhamento os conceitos de FRM e CAIA, tá? E não tem problema nenhum isso. Renato, a gente vai passar, durante essa semana a gente vai dar mais informações do CAM, tá? Ele sofre de um problema do CAM porque a gente quer conciliar, né? Primeiro vocês fazerem a parte teórica, que seria a certificação, e depois começar a prática. Como a gente tem as provas aí canceladas no momento, a gente está entendendo assim, como que vai fazer isso aí. Também, porque eu também não quero segurar muito o curso. Aplicativo também vai ter, esse aplicativo com certeza já vai ter a disponibilidade de fazer questões à vontade. É isso. Legal. Pablo, acho que realmente quando os jovens encaminharam a dúvida para a gente, né? O que é o diferencial da FK também, acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente realmente está tentando tornar o público e tornar o assunto mais prático e mais fácil para os jovens, né? Então, realmente, a gente trazer alguém mais jovem aqui para participar do evento, o Luiz também, como tirou o CPA 20, participar com a gente também algum dia, sempre trazendo alguém realmente da idade dos jovens para a gente realmente ter essa relação, né, com pessoas da mesma idade, para realmente ter o mesmo bate-papo, para a gente tornar isso mais fácil, né, e mais comum entre os jovens, né? Eu acho que essa é a nossa missão também. Exato, isso aí. É importante a gente ter uma conexão, as pessoas se enxergarem aqui na FK Partners e elas têm total espelhos aqui na sua figura, no Bruno, enfim, todo mundo aqui que trabalha conosco aí e a galera mais jovem. No Luiz Legal. também, enfim, todo mundo. Gabriel, todo mundo. Legal, Pablo. Bacana. É isso, gente. Acho que é somente isso. Realmente as dúvidas foram essas, né? Perfeito. Pessoal, quem assistiu agora, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenham gostado. Amanhã, mesmo horário, outra palestra. A gente vai ao longo da semana passando mais informações para vocês. A gente tem desconto para vocês. Então, quem está inscrito, assim, fala para o coleguinha aí. Quem tiver inscrito na semana vai ter desconto especial em certificação nesses cursos que a gente está falando aqui, em todos eles, na verdade. Então, e mais importante que isso, assim, é um conhecimento. Eu sei que minha esposa até falou, pô, você vai fazer uma live e tal, todo mundo já não aguenta mais isso. Eu tendo a concordar com ela, mas eu tenho certeza que o conhecimento que a gente passou aqui, muita gente não sabe, e assim, não custou muito você parar um pouco do seu tempo e ouvir um pouco a gente, tá? Então, passe essa mensagem adiante, que a gente o interesse nosso aqui principal é o que o Dini falou, é transmitir conhecimento, transmitir informação para vocês tomarem decisões mais acertadas. Bom, legal. E, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem também sobre alguma certificação, né, sobre algum curso, podem entrar em contato com a gente aí por meio das mídias sociais, que a gente está aí também para poder ajudar vocês. Beleza, gente? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, Dini, pela participação. Muito bacana Obrigado, falar com Pablo. você e com a galera aqui. Grande abraço, gente. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado.